Aleluia. Vocês devem perguntar, cadê o irmão Dong? Escutar o tradutor dele? Cadê ele? Queremos informar que para essa conferência, o irmão Dong tinha muito encargo de vir. E os médicos disseram para ele que ele está bem, mas não pode viajar de avião ainda. Ele tem um problema de pulmão, que já foi curado, entretanto, tem algum resquício aí, crônico, né? Então, requer bastante cuidado nesse momento, mas ele está bem, né? Está bem disposto, já está falando, quiser falar palavras, sempre falou, só que tem restrição ainda de médicos para viajar. Mas ele lutou até o último momento para vir aqui. E os irmãos aqui, através de Joel, me ligavam. E aí, o que vai vir? Eu falei assim, espera um pouquinho, né? Até, acho que é quarta-feira, ou quinta-feira, assim, já não dava mais esperar, né? Então, tivemos que explicar para ele, ter comunhão com ele. Aí ele concordou em não vir. Como eu estava escalado na tradução, eu já vinha com ele mesmo. Então ele pediu para eu, mas ele não quis que eu viesse sozinho não, viu? Ele pediu para a Mir me acompanhar. Então a Mir é meu, amém, esse é o Amir. É a primeira vez que a Mir vem para Fortaleza e tal. E é um grande companheiro espiritual e de viagens minha, né? Meu, graças ao Senhor. Então, e para representar o Mondong na conferência, não é uma tarefa fácil, né? Vocês sabem, não dá para... não falo substituir, porque ninguém substitui o irmão Dong, não é verdade? Só poder no máximo representá-lo aqui. E temos que representar a altura, mas a nós falta muito ainda, né? Mas eu peço a oração dos irmãos, a paciência dos irmãos, né? Estejam nos sustentando no espírito, né? Uma coisa que a gente aprendeu, está no Apocalipse, capítulo 1 e versículo 1, lá diz que Deus quer mostrar aos seus servos coisas que em breve irão acontecer. Mas ele então enviou o anjo e notificou somente ao servo João, né? Então achamos um pouco estranho como Deus quer falar com todos os servos seus, mas ele só falou com um servo dele. Né? Isso porque aí esse servo dele, que é o João daquela época, transmitia então essa palavra de Deus para todos os servos dele. Então na Bíblia nos traça um princípio, né, de que o falar de Deus, né, vem, né, por um servo do Senhor. E essa palavra depois é transmitida a todos os servos. Mas por que Deus não fala diretamente e individualmente conosco, né? Cada um de nós recebendo uma revelação de Deus, não seria bom? Mas nessa altura, né, do avanço do Evangelho do Reino, é para nos mostrar que existe uma unidade no falar de Deus. Amém? E devemos seguir esse princípio na unidade do falar de Deus. Porque senão, cada um que recebeu aqui, fala, olha, eu recebi de Deus. Fala uma coisa, depois outro que fala que recebeu de Deus, igualmente tal fala, e meu falar pode ser diferente dele, e o falar dele pode ser diferente do outro, e aí é uma confusão danada, né? Vamos ouvir falar de quem? Não é verdade?
Então, graças ao Senhor, estamos aqui para representar Mondong e falar a mesma coisa, né? Ter essa unidade no falar, isso é muito importante. Amém, irmãos? Caso de Epáfras, em Colossenses, ele era amado conservo, né? E fiel ministro de Cristo Jesus. Ele era irmão de Colossos. E já não era um irmão assim, jovem, mas irmão já de certa vivência na igreja, de muitos anos na vida da igreja. E ele foi muito fiel, porque Paulo diz que ele é fiel ministro de Cristo Jesus. Ele era fiel ao falar do servo do Senhor naquela época, que era Paulo. Amém? Ele então ia onde Paulo estava, ouvia a palavra de Paulo e trazia o falar de Paulo para a igreja de Colossos. E essa atitude dele de ajudar os irmãos de Colossos com as palavras que ele recebeu de Paulo, e essa palavra, quando chega à igreja de Colossos, ele procura então transmitir essa palavra e fazer os irmãos praticarem essa palavra. Por isso que a igreja de Colossos, segundo Paulo, era uma igreja bastante normal, né? Amém? Então, isso também é devido muito ao esforço do nosso irmão Epáfras. Ele foi fiel a falar, ele não falava suas próprias coisas, ele falava o que Paulo falava. E assim, nessa linha é que as igrejas são edificadas. E pela sua atitude correta dele, o falar dele teve mais peso. Então, ou não somente a igreja de Colossos recebia o seu falar, até mesmo igrejas vizinhas pediu, né, ajuda desse irmão Epáfras para ajudá-los na palavra, né? No caso da igreja de Laodiceia, também da igreja em Hierápolis, né? Aleluia! Então, esse é o nosso princípio, né? De levar a palavra do servo do Senhor e aplicar na nossa localidade, e isso certamente o resultado será uma vida da igreja saudável, né? Cheia de vida. Jesus é o Senhor. Eu pedi para os irmãos lerem esse Gálatas, capítulo 4. Irmão Dong sempre tem muito encargo por falar do avião da economia neotestamentária de Deus, né? Ele tem falado que na Bíblia existem 4 epístolas, né, mais importantes dos escritos de Paulo, que são Gálatas, Colossenses, Efésios e Filipenses. E mais agregamos o Filemão, né, que é um livro que fala do amor. Gálatas trata da economia de Deus, e como Colossenses, Efésios e Filipenses. Agora, porque pela ordem na Bíblia deveria ser assim: Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, não é verdade? Então, mas a ordem mudou, Gálatas, Colossenses, Efésios e Filipenses. Colossenses foi para frente. Por quê? Porque Colossenses fala do mistério de Deus, que é Cristo. Amém? E Efésios fala que mistério de Cristo é a igreja. Então, irmãos, quem é que vem na frente? Queremos honrar nosso próprio Deus, né? Então, Deus tem que estar na frente. Ó Senhor Jesus. Então, primeiro vem Colossenses, porque fala do mistério de Deus, que é Cristo. E depois, Efésios, mistério de Cristo, que é a igreja. E
não é somente isso, então nós temos também Filipenses, né? Voltamos a falar de Gálatas. Gálatas, irmão Dom, eu coloquei a fuselagem do avião. Só que não é apenas uma casca, uma fuselagem sem vida, né? Dentro dessa fuselagem está a cabine de passageiros. Vocês que voaram sabem, né? Tem uma cabine de passageiros. E nós, exatamente, a nossa vida da igreja é representada por esse cabine de passageiros. Amém? Nós estamos em Cristo. Estamos voando, irmãos. Amém? E tem duas asas para equilibrar esse avião. Como a sabedoria de Deus é imensa, né? Tem uma asa que é Colossenses, mistério de Deus que é Cristo. E outra asa que é Efésios, que é mistério de Cristo, é a igreja. E este avião tem uma meta. Nenhum avião voa sem meta. Amém? E nós também temos uma meta. Porque a economia de Deus tem uma meta. Oh, Senhor Jesus! Olha, irmãos, nós somos o povo mais alegre daqui da terra. Porque nós sabemos de onde nós viemos, sabemos o que nós estamos fazendo e sabemos para onde vamos. É verdade. Por que há tanta depressão, que é mal do século? Porque as pessoas caem num problema existencial e fica perdido, né? Mas graças ao Senhor isso não é o nosso problema. Sabemos de onde nós viemos, sabemos o que estamos fazendo e sabemos para onde vamos. Amém? Nós vamos para o reino. Atenção, atenção, senhores passageiros. Este avião está com destino ao reino de Deus. Aleluia, para o mundo que há de vir. Oh, Senhor, mas a passagem não é tão barata assim não, viu? Você tem que pagar o preço. Amém? Pagar o preço, negando a vida da alma, praticando a vida da igreja. Amém? Você tem que estar preparados na vida, né? Não é só na vida, também na administração, para governar o mundo que há de vir. Então, isso é o que nós estamos fazendo hoje na vida da igreja. Maravilhoso, nós ganhamos o Senhor. Dia que invocamos o nome do Senhor, aleluia, fomos salvos. Nós éramos, né, aquele pedaço de madeira que estava destinado ao lago de fogo. Nós éramos lenha para o lago de fogo. Nosso destino era ser queimado, combustível para o lago de fogo. Mas Deus, rico em misericórdia, e com grande amor com quem nos amou, foi lá e nos resgatou. Aleluia! Ainda tinha aquela fumaça preta, parte queimada, mas Deus não se importou. Senhor Jesus, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nossa situação era terrível, mas Ele foi lá e nos resgatou. Limpou toda a parte negra, apagou o fogo, claro, e limpou toda a parte negra, e ficou por aí só? Não, Ele começou a trabalhar em nós, começou a esculpir, um trabalho bastante detalhista, perfeccionista, Ele está fazendo em nós, cada um de nós. Ainda hoje está fazendo isso, para fazer-nos uma obra-prima. Aleluia! Creio que quanto a isso, o irmão Pedro, lá em Natal, já falou sobre isso, né? A base da palavra muito, muito forte, muito boa. Hoje queremos falar um pouco mais da prática, né? Mas depois dessa sequência, Deus está, né, trabalhando em nós, né, e colocou-nos na vida da igreja. Esse maravilhoso avião, todos nós estamos dentro, né? Você não sente falta de ar porque tem cabine pressurizada. Você não sente cansado porque você está sentado na poltrona. Não é verdade? Você tem aqueles comissários, né? Curadores, tutores, que te trazem água, você pede água, traz água,
né? E você está com fome, então serve comida para você. Certamente é uma viagem longa, transcontinental. Não é viagem curta, não. Não é, você não vai pela Gol, porque na Gol você não tem nem direito, né, ao lanche, né? Te dão um copo de água só, não é verdade? Mas nosso Cristo é muito rico. Aleluia! Nós estamos nele e temos suprimento para tudo. Só que na cabine de passageiro é diferente do avião que vemos por aí. Nesse cabine de passageiros, nós temos que crescer em vida. Isso leva uns 40 anos. Ô Senhor Jesus, não é tão fácil assim. Você tem que negar a vida da alma. E outra coisa, irmão, muito mais importante do que isso, nós precisamos ajudar os outros a entrarem para o reino. Antes a nossa visão era muito individualista. Eu busco na vida da igreja, eu busco a Deus, eu busco o Senhor, tal, para quê? Para que eu seja um vencedor. Quem quer ser vencedor, levanta a mão. Muitos, mas isso não é suficiente hoje. A exigência de Deus, a demanda de Deus sobre nós aumentou. O que é? Ele quer que cada um de nós leve bastante gente com a gente para o reino. Ó Senhor Jesus. Vocês se lembram lá em Paulo, quando fala do Tessalonicenses? Paulo fala assim: vós sois minha coroa, a minha alegria, diante daquele dia. Por que fala daquele dia? Porque as pessoas que a gente ajuda e as pessoas que a gente consegue levar lá para o reino, no dia do julgamento do Senhor, estas mesmas pessoas vão dar testemunhos de nós. Eles vão dizer assim, hein, Delbira? Ah, tal certo irmão lá foi ajudado por você, ele está lá. Ele vai dizer para o Senhor: eu fui muito ajudado por irmão Delmiro. Amém? Eu fui muito ajudado por fulano de tal. E lá diz que essa é minha coroa, porque eu vou estar lá reinando com o Senhor. E eu não vou sozinho, vou levar um montão de gente comigo. Então essa é a nossa responsabilidade hoje na vida da igreja. A vida da igreja não é estática. A vida da igreja não é vir para a reunião, terminou a reunião, vou embora. A vida da igreja é uma coisa e a minha vida particular é outra. Não. A vida da igreja compreende toda a minha vida. Amém? Meu viver. Viver de reuniões, viver familiar, viver social e também tem a batalha espiritual. Tudo isso é a nossa vida da igreja. Ó Senhor Jesus. E a vida da igreja, como falei, ela é dinâmica. Senhor Jesus. Então, não é uma vida para a gente ficar só passivos. Não é verdade? Como diz 2 Pedro lá, reunindo toda a diligência. Será que nós temos reunido toda a nossa diligência? Temos que confessar que não. Não é verdade, irmãos? Senhor Jesus. Então, às vezes a gente acha ruim quando o Senhor levanta umas coisas na igreja para a gente fazer. Por exemplo, a gente fala do CEAP. CEAP, irmãos, é muito importante na vida da igreja. Tomara que todos aqui fossem para o CEAP. Amém? Está vendo? Quando fala CEAP, ninguém diz amém. Isso é isso mesmo. Não é verdade? Isso me incomoda. Incomoda? Deus quer te incomodar. Você precisa fazer CEAP. Não é verdade? Amém? CEAP para formar comportores. E também, na vida da igreja, tem comportagem. Comportagem existe porque é de Deus. Deus não quer que a gente fique passivos, acomodados, feliz com a nossa vidinha. Nós não fomos salvos para isso. Senhor, desculpa, viu? Baixar o tom aqui. Senhor Jesus,
Mas, irmãos, o Senhor quer mexer conosco. Amém? Amém, irmãos? Precisamos nos mexer. Senhor, vocês acham que do jeito que nós vamos, passivos, acomodados, vamos herdar o reino? Oh, Senhor Jesus. Então, temos o SEAP, temos os comportores, mas nós não é comportores de uma classe separada de nós que vivemos na vida da igreja. Nós trabalhamos e eles não trabalham, é? Eles trabalham muito mais que a gente. Eles trabalham para o Senhor. Mas coração de comportor. Aonde vamos, levamos livros. Aonde vamos, praticamos comportagem. Isso, irmãos, nos leva a crescer em vida. O objetivo de SEAP é nos levar a crescer em vida. O objetivo de comportagem é levar-nos a crescer em vida. Bu Café. Uma oportunidade de abrir para o café. Para as pessoas terem a oportunidade de ir até onde nós estamos. E a oportunidade de pregar evangelho para elas. E também mostrar livros para elas. Ter lugar de oração para as pessoas poderem ser salvos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o que está escrito em Mateus 24 está acontecendo hoje. Nação contra nação, reino contra reino, não é verdade? Semana passada, na França, você sabe o que aconteceu na França, né? Terrorismo lá e tal, e matou quanta gente e tal, né? E problema de refugiados na Europa principalmente. Irmãos, a palavra de Deus está está se cumprindo. As profecias estão se cumprindo. É verdade? A grande tribulação vai ser a Europa mesmo. Senhor Jesus, muita gente ali não sabe o que fazer. Os governos europeus, dos países europeus, se sentem fragilizados. Não sabem o que fazer frente a essas coisas. É uma coisa complexa. Não é verdade? Oh, Senhor Jesus. Isso é, irmãos. E o Senhor fala sobre isso. O Senhor fala assim: isso é apenas princípio das dores. Essas coisas vão continuar acontecendo e vão piorando enquanto nós não pregarmos o evangelho do reino. Está acontecendo à nossa frente. Abre o jornal, está aí. Agora nos Estados Unidos morreram 14, não foi? E foi confirmado que era ação de terroristas. Oh, Senhor Jesus. Pessoas terríveis, Satanás consegue convencer a pessoa a perder a sua própria vida. Por uma causa que é muito nebulosa. Senhor Jesus. E nós, irmãos, nós temos a fé verdadeira. Nós cremos em Deus vivo. Nós temos coragem como eles, claro, não é para morrer. Mas pregar o evangelho do reino. Não é verdade, irmãos? E será pregado este evangelho do reino para toda a terra, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Oh Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. O Senhor tem pressa. Não é verdade? Nós também temos pressa. Senhor Jesus, aqui em Gálatas capítulo 4, aqui muito interessante, o irmão Dom, toda vez que fala, traz nova luz para nós. Ele fala assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Aí no versículo 6 fala: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. De sorte que já não é mais escravo, porém filhos, e sendo filho, também herdeiro por Deus.
Aqui fala de uma história de um herdeiro que ele é de menor. Enquanto ele é de menor, ele é igual a um escravo. Escravo não tem direito a nada. Escravo trabalha, feito um louco e não recebe nada. Não recebe herança. Amém? Agora, como é que está a nossa condição na vida da igreja? Somos o menor? Se somos menor, somos igualzinho a esse escravo. Podemos servir nos itens de serviço da igreja. Estamos lá servindo, mas não ganhamos Cristo. Somos como escravos. Você quer assim? Você quer ganhar Cristo ou não? Então, você tem que crescer em vida. Amém? Na vida da igreja não é só servir, não é? Servir é para, como resultado, crescer em vida. Para sair da condição de menor, para ganhar a herança do Senhor, a herança do Pai. Mas esse filho menor, ele recebe ajuda de tutores e curadores, ele vai crescendo, e quando chega um certo ponto de crescimento, ele mesmo vai descobrir com realidade que ele é um filho de Deus. Amém? Porque até então disseram para ele uma doutrina que ele é filho de Deus. Ah, tá, eu sou filho de Deus, tal, porque alguém me disse que eu era filho de Deus. Mas ele vai crescendo em vida, vai se alimentando da palavra, vai vivendo a vida da igreja. Ele vai crescendo em vida e ele mesmo vai perceber com realidade de que ele é filho de Deus. Quando chega nesse momento, ele fica muito alegre, ele até pula. Olha, eu sou filho de Deus! Não é verdade? Oh Senhor, eu posso clamar, Abba Pai! Porque de fato, eu agora entendo que Ele é meu Pai. Antes para mim era uma doutrina, agora é uma realidade. Oh Senhor Jesus! Isso não é bom? É bom ou não é bom? Mas não é suficiente. Ainda que você chegue nesse estágio, você está alegre porque você entende que você é filho de Deus, você clama, papai, ó Senhor Jesus, mas você ainda precisa crescer. Você tem apenas o título de filiação, você não tem a realidade da filiação ainda. Mas vamos buscar. Um dia nós vamos ter a plena filiação, a realidade da filiação. Oh Senhor Jesus! Isso aí é uma palavra para todos em geral. Amém? Mas agora tem uma palavra mais específica para os irmãos e irmãs que estão muitos anos na vida da igreja. Foram muitos fiéis em todos esses anos, não é? Mas também uma palavra para vocês agora, específica. Vocês precisam agora ter uma responsabilidade na vida da igreja. Até agora vocês viveram assim, não, temos irmãos responsáveis, irmãos que servem, não é verdade? Eles que vão tocar a igreja, nós não. Mas agora chegou a vez de todos. Ninguém pode se esconder. Amém? Então, para os irmãos que são têm mais tempo de vida da igreja, estou falando de prática agora, né? Vida da igreja, tal, 15 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos. Quem tem 5 anos na vida da igreja aqui, para a gente ver, vai? Não vai, deixa, vai. Isso aqui é muito constrangedor. Mas tudo bem. Irmãos, está na hora de a gente assumir uma responsabilidade. De quê? De ser tutor e curador. O que é tutor e curador? Tutor é comparado aos mordomos. Mordomos, vocês sabem o que é, né? Cuida dos filhos do seu senhor,
do seu amo, de todas as suas necessidades, cuidam da casa, o que for preciso lá está ele suprindo, ajudando. Assim, nós devemos ser com relação a muitos novos que têm entrado na vida da igreja. E também curadores, não sei bem a ordem, mas mais ou menos assim, curadores são aqueles que têm o dom de pastores, de mestres, que nos ensinam a verdade da Bíblia. Nós precisamos dessas verdades, alguém que nos dê conhecimentos, não é verdade? Senhor Jesus, são duas linhas que é uma linha só para ajudar os novos, para a gente crescer. Então, aqueles que estão na fase, Abba Pai, se sente muito alegre porque já tem realidade de filho, nós precisamos continuar ajudando esses irmãos até que saiam de menor até chegarem à maturidade. Senhor Jesus, não é fácil, né? Eu sei que não é fácil. Senhor Jesus, o Senhor precisa trabalhar bem em nós, né, para despertar-nos, amém? E não olhar, só assistir, né, os irmãos novos e passando uma vida da igreja assim, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, todos precisam, né, ter essa responsabilidade e depois precisa ter resultados, né? Como a vida da igreja vai crescer? E ele também comparou isso com a história lá de Gênesis 49, né? A velha história, né? Mas ao mesmo tempo é nova história. Gênesis 45 fala da história do leão, que é Judá. Tribo de Judá é um leão, certo? Ele é leãozinho, é a leoa. Mas depois, o versículo seguinte, ele já muda. Ele amarrará seu jumento à vide, né? A vide mais excelente. Vide mais excelente é o próprio Senhor. Não existe vide mais excelente que não seja o Senhor, né? Ele é a videira verdadeira. Senhor Jesus. Então, o leão já está formado, é elegante, é rei do animal. Mas esse leão, na verdade, se você olhar direito, ele foi um dia um jumento. Ele é jumento, né? Então, não é que esse jumento, então, pegou uma máscara de leão e colocou casaco de pele de leão. Não. Ele próprio era um jumento. Amém? Então, amarrará seu jumentinho à vide mais excelente. E nós estamos todos amarrados nessa videira. Comer de uva. Comer, né? E hoje, as uvas dão nas videiras em cima de parreiras, é muito alto. Mas antigamente as videiras eram plantadas no chão, então elas se arrastam. É muito fácil, como o nosso Senhor, que Ele é disponível e também acessível. Qualquer momento podemos comê-lo, né? Senhor Jesus. E a uva é a vida. E o que nós comemos é vida. Qual o caminho para esse jumento virar um leão? Maquiar? Né? Não adianta, certo? É comer. Através do metabolismo celestial. Ele vai mudar de jumento para o leão. Senhor Jesus. Então, mas quem é esse jumento? Sou eu, é você, são todos nós aqui. Nossa natureza começa com jumento, né? E quem gosta de jumento? Ninguém, né? Parece que tem um empresário aqui no Nordeste, ele estava negociando para vender jegue do Nordeste para a China. Esse negócio foi de 1 bilhão de jegue, não sei a quantidade, se é 1 bilhão de dólares ou não sei o que. Então
vendendo para a China. Senhor Jesus. Esse porque esse jumento não tem valor. Mas nós no jumento tem muito valor. Deus cuida com todo carinho, né? Estamos amarrados à videira mais excelente. Você não sente feliz, irmãos? Está amarrado à videira mais excelente. A Cristo, irmãos. Você todos os dias vivendo a vida da igreja, você come desse Cristo. E come do melhor. A uva melhor é muito melhor do que pasto. Não é verdade? E muitas vezes esse jumento quer comer algo diferente. Quem não quer comer algo diferente aqui? Se a gente vai muito num restaurante e tal, a gente fica enjoado, a gente quer mudar de sabor, não é verdade? Mas, irmãos, na vida da igreja, só temos Cristo para comer. Oh, Senhor Jesus. Não tenta ir e falar assim, não, eu lá, o pasto está muito gostoso, eu vou lá comer um pouquinho coisa diferente. Irmãos, na vida da igreja, só temos Cristo para comer. Só temos uva. Quando você quer ir lá, ó, que cordinha, está amarrado na corda, e a corda te faz voltar. Na hora você fica bravo, né? Fica nervoso, reclamando, criticando, tal. Mas depois você pensa melhor ficar aqui. 1 milhão de jegue por ano, ó, para a China. Senhor Jesus, né? Mas, irmãos, nós estamos amarrados à videira. Então, irmãos, se você sair desse raio de ação que alcança essa corda, se você sair, em outras palavras, se você sair da esfera da vida da igreja, o seu crescimento vai parar. Amém? Ó, irmãos, vamos permanecer na vida da igreja. Aqui é o melhor lugar para a gente crescer. Aqui não somente há crescimento, o próprio crescimento nos leva à transformação. E a nossa transformação é de glória em glória. Amém? E estamos sendo transformados à imagem do Senhor. Comendo o quê? Comendo da uva, mais uva, permanecendo na vida da igreja. Esse jumento é comparado a esse menor no capítulo 4 de Gálatas. É tudo jumentinho. E enquanto jumento, o que ele difere de um escravo? Nada, né? Ó Senhor Jesus. Mas há uma coisa importantíssima, interessantíssima, porque esse jumento pode ser transformado pelo poder de Deus. É ou não é? Glória é poder de Deus. Poder de Deus é que nos transforma. Senhor Jesus, esse jumentinho pode se transformar em leão um dia. Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos permanecer na vida da igreja. Na esfera do capítulo 4 de Gálatas. Com a ajuda dos tutores, com a ajuda dos curadores, nós podemos crescer em vida. Oh, Senhor Jesus. Essa ajuda, esse cuidado, não é apenas assim, bater nas minhas costas, tudo bem, tal. Essa ajuda é real, é prático. Você tem que pensar, o que eu posso fazer com esse irmão? O que eu posso fazer para ajudá-lo, para que ele cresça mais em vida? Você tem que pensar assim, o que eu posso fazer para ele crescer mais em vida? O que eu posso ajudá-lo para que ele possa amar mais o Senhor? O que eu posso fazer para que tenha mais interesse em viver a vida da igreja? Talvez SEAP seja um caminho. Talvez a comportagem seja um caminho. Talvez servir para o café é outro caminho. Não é verdade? Nós temos que usar as ferramentas que o Senhor nos deu para ajudar os irmãos a crescerem na vida. Certamente com uma vida acomodada você não vai crescer. Ó Senhor Jesus. Claro, o ministério tem 3 aspectos. Tem a palavra, tem o ministério dos serviços e o ministério de riquezas materiais. Se você exercer um desses 3 ministérios,
você estaria contribuindo para o crescimento de vida. Amém? Tudo começa, a graça, no Evangelho da Graça, a graça fez tudo por nós. Amém? Como fala em Isaías 55, todos vós que têm sede, venha e beba, sem preço e sem dinheiro. Esta é a graça. Graça é Deus dando seu Filho gratuitamente para nós. Ó Senhor Jesus, e pela graça nós fomos salvos. Mais uma vez que ganhamos a vida como objetivo dessa graça, e com a vida recebemos o dom da vida. A partir daí que recebemos o dom da vida, precisamos exercitar o dom para receber a graça. Amém? Então, aí Efésios 4, 7 fala assim, que a graça é concedida a cada um conforme a proporção do dom. Então, na medida que você exercita mais dom, mais graça vem. Então, no Evangelho do Reino, a coisa muda. Não é assim você ficar parado e recebe tudo de graça. Você, no Evangelho da Graça, você precisa exercitar seu dom para que a graça venha. Amém? E quando você exercita o dom, a graça vem e por coisas mais difíceis que seja, a graça faz por você. Oh Senhor, Deus faz por você. Irmãos, muitas vezes, no SEAP a gente ouve histórias, Por isso que é bom ir para o SEAP. Recentemente foi inaugurar SEAP lá na Coreia, sul da Coreia, ilha de Jeju. Você sabe onde é? Não queira saber, muito longe. Então, ali, irmãos, fala coreano. Quem fala coreano aqui? Ninguém, né? Então, e foi mandado irmãos brasileiros para a Coreia, seapistas brasileiros para a Coreia. O que eles vão fazer lá, meu Deus do céu? Não é? Ô Senhor Jesus. Então, chegando lá, eles têm que se virar. Isso que é bom, né? Eles têm que aprender a depender do Senhor em todas as coisas. E no Brasil é tudo fácil, todo mundo fala português, né? Vender livro, facinho demais. Mas quando uma terra estranha, não é? Não é fácil. Um dia o irmão que trabalha no Bucafé ali, ele é um brasileiro. Não falava coreano e não fala coreano e não fala inglês. Só português. E foi lá, ele então sempre era irmãos que pegavam carro onde ele mora e levavam para o Bucafé. Esse é o trajeto. Aí depois trazia esse irmão de volta. Mas um dia esse irmão, resolveu ir sozinho para o Bucafé andando. Ele confiava que ele podia, conhecer o lugar e saiu para a rua. Era 20 minutos de carro. Puxa, longe, hein? Aí, irmãos, ele se perdeu. Se perdeu na cidade de Seul. E aí? Ele não sabe falar nenhuma palavra coreana, nenhuma palavra em inglês. Aí ele ficou desesperado, Começou a invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Rapaz, que milagre acontece, viu, irmãos? Milagre existe, viu? Aí, de repente, ele lembrou de um filme que ele assistiu, E era legendado, e tinha um filme que falava assim, em inglês, I'm lost significa estou perdido. I'm lost. Aí foi falar com o coreano, I'm lost. Aí por fim esse coreano entendeu. E não sabendo que cargos d'água, esse coreano levou ele lá para o Bucafé. Oh Senhor Jesus.
Oh, Senhor Jesus. Experiências aqui, são muitas experiências. É tudo assim, é depender do Senhor. Você não tem nada, o Senhor tira tudo. Aí quero ver você, como é que sua fé, né? E pode crer, irmãos, o Senhor faz milagre. Oh, Senhor Jesus, vá para a SEAP, tenha essas experiências maravilhosas, né? Não é bom, irmãos? Muito bom, né? Então, irmãos, então precisamos crescer e sair da situação de menor. E nós que temos um pouco mais de vida da igreja, precisamos ajudar os irmãos mais novos que a gente. Não podemos depender só de irmãos responsáveis, irmãos que servem, mas todos os irmãos e irmãs, né? Precisamos ajudar os outros na vida. Senão nós também vamos nos tornar escravos. Ó Senhor Jesus. Eu não quero ser escravo. Eu quero ser filho em crescimento. Na fase de crescimento. Amém? Senhor Jesus, para chegar, né, a reinar com o Senhor. Senhor Jesus. Então, hoje, na hora da janta, Senhor, graças ao Senhor, está nos dando muita prática de comportagem. Precisamos voltar a primeiro amor, a comportagem. Estamos conversando, né, tal. E essa semana já aconteceu bastante experiências aqui mesmo na região, não é? Sobre comportagem.